presencial, né, aqui de cada um de vocês, o pessoal que está assistindo a gente pela internet. Agradecer a FAAP aí pela oportunidade da gente poder lançar hoje o curso de agronegócio, a pós-graduação aqui da FAAP. Professor Vitor, diretor da pós-graduação, está aqui prestigiando o evento também. O deputado Frederico Dávila está aqui também, agradecer. E nós convidamos o ministro Tarcísio, porque o que a gente vê nas fazendas é que o fazendeiro sabe fazer seu trabalho da porteira para dentro. E a nossa dificuldade é da porteira para fora. Então, é muito difícil escoar a nossa produção, o frete é muito caro, a gente tem muitos mercados a prospectar, a Ásia é um grande cliente brasileiro e a gente não consegue chegar em tempo hábil e nem num valor justo. E o que a gente tem visto é que o ministro Tarcísio é um técnico muito competente, tem feito um trabalho muito bonito pelo Brasil, integrando ferrovias, rodovias, portos, e isso vai beneficiar muito o agronegócio e vai gerar muita riqueza no nosso Brasil, que é isso que a gente precisa. Apesar de aí da gente ter muitas ONGs atrapalhando o agronegócio brasileiro, criticando, mas se tem alguém no mundo que sabe fazer e preservar, é o produtor rural brasileiro. Então, eu não quero me alongar muito, quero passar a palavra para o ministro Tarcísio, agradecer por ter aceito fazer essa aula magna para a gente aqui na FAAP. Ministro, a palavra está com você. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, professor Rafael, de estar aqui na FAAP pela primeira vez para falar de agronegócio e a relação do agro com a infraestrutura. Infelizmente, a gente é obrigado a correr atrás, por causa do pessoal do agro. O pessoal do agro é mais rápido que a gente, né? Vai aumentando produção, aumentando produção, aumentando produção. E o primeiro contato que eu tive com a turma do agro foi quando eu era diretor do DENIT, alguns anos atrás. Não vou falar quantos anos atrás, porque a gente começa a denunciar a idade, porque já começa a passar muito tempo. E fui no Mato Grosso pela primeira vez. E eu olhei aquele negócio e pensei, puxa vida, esse é o Brasil que dá certo. Se a gente não atrapalhar, esses caras voam. Quando a gente começou a falar em ferrogrão, isso aí, e realmente a estruturar o projeto da ferrogrão, há 6 anos atrás, mais ou menos, Mato Grosso estava produzindo 40 e tantas, 50 milhões de toneladas ano. Está produzindo mais de 70 milhões de toneladas ano. Produzia-se lá 50 sacas por hectare, por exemplo, de soja. Hoje em dia, você conversa com os produtores do norte, eles estão super felizes. Estou fazendo mais de 80 sacas por hectare. Uma produtividade absurda. Quase o dobro, talvez mais que o dobro da produtividade americana. E a gente é obrigado a correr atrás. Obrigado a correr atrás. E a gente tem um grande desafio. Diminuir o nosso gap de logística, diminuir o nosso gap de infraestrutura. Falta de infraestrutura é falta de produtividade. E como é que a gente vai responder a esse desafio? Principalmente quando a gente tem um cenário de restrição fiscal. A gente vem operando com os menores orçamentos da história. Ano passado, o ano de 21, foi o menor orçamento de todos os tempos. E o que nós vamos fazer? Vamos sentar no meio-fio e chorar? Não, a gente tem que criar algum tipo de alternativa. Nós temos que fazer alguma coisa. Em 2019, a gente estabeleceu que a prioridade do Ministério ia correr em cima de 4 pilares. A nossa estratégia está baseada nesses 4 pilares. O primeiro, transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. É impossível hoje fazer a provisão de infraestrutura no Brasil sem contar fortemente com a iniciativa privada. E isso faz com que a gente tenha que construir um programa de concessão muito robusto. E construir um programa de concessão muito robusto implica em ser muito competente para trazer o recurso para cá, porque nós competimos com projetos do mundo inteiro. Quando a gente vai bater lá a porta de um árabe, de um fundo de investimento americano, ou mesmo um fundo de investimento asiático, a gente pode ter certeza que antes da gente, vários outros bateram lá também. E eles estão na posição cômoda, eles têm o dinheiro, eles ficam lá esperando alguém ser convincente para eles poderem botar o dinheiro. O segundo pilar era resolver os problemas que nós herdamos. E como nós herdamos problemas? E convivemos com eles até hoje. Concessões que deram errado, projetos que foram mal sucedidos.
E aí vem uma reflexão, por que os projetos são mal sucedidos? Lá atrás, porque se misturou ideologia e aritmética. E aí, sinceramente, ideologia e aritmética são duas coisas que não se misturam. Quando você misturar ideologia e aritmética, pode ter certeza, o seu projeto dará errado. E foi o que aconteceu. Por que os projetos deram errado lá para trás? Porque nós tínhamos investimento descasado de demanda. Então, a gente quis impor investimento demais, sem necessariamente ter aquela demanda que obrigasse a gente a ter aquela carga de investimento. Quando eu faço isso, eu pressiono tarifa, eu pressiono funding. Eu vou ter dificuldade de financiamento e eu vou ter tarifas altas. Ah, não vamos ter tarifa alta, então. Vamos criar um artifício para baixar a tarifa. Porque a tarifa tem que ser baixinha, eu tenho que fazer muito investimento em pouco tempo e a tarifa tem que ser baixa. Então, vamos fazer uma coisa que, para as concessões, é mortal. Vamos misturar a obra pública com a obra privada. É uma forma de artificialmente baixar a tarifa. Vamos obrigar, vamos impor a participação de empresas estatais no capital das SPEs, da Sociedade de Propósito Específico, como foi feito nos aeroportos. E quando a gente faz isso, a gente tira o foco da operação e joga todo o foco na obra, e a gente incentiva o comportamento oportunista. Quando nada dá certo e o projeto não fica de pé, vamos fazer ele ficar de pé com outro artifício financeiro, o juro subsidiado. Então, vamos usar o banco de desenvolvimento como variável de ajuste. E ele vai me dar um crédito baratinho, subsidiado, eu vou tomar mais caro no Tesouro para resolver o meu problema do projeto. Não vamos gastar energia para pensar, por exemplo, na melhor tecnologia de fazer o leilão. Então, vamos fazer um leilão por menor tarifa, porque eu preciso da tarifa baixa. E aí eu me esqueço que quando eu tenho um desconto muito alto na tarifa, eu estou destruindo caixa. Eu estou prejudicando meu fluxo de caixa. E aquela concessão provavelmente vai dar errado, porque ela não vai atingir os covenants financeiros e eu não vou conseguir para ela financiamento. E depois que um concessionário entra e a concessão der errado, para tirar ele só com muita resiliência, porque são anos de manobras judiciais e arbitragem, não sei o quê, para poder tirar um concessionário, para poder aplicar uma caducidade. Quem conhece a 63 Mato Grosso ou a Via Bahia, sabe exatamente o que eu estou falando. O pessoal às vezes chega, pô, vocês não fizeram nada, essa concessão está horrível, tem buraco e a gente paga a tarifa. Não é que a gente não fez nada, é que talvez a gente esteja enrolado em 15, 20 ações judiciais, em um processo de arbitragem, aí o juiz substitui a regulação e proíbe que você faça, por exemplo, a aplicação da caducidade ou tire aquela empresa dali. É exatamente o que acontece. Então, resolver esses problemas é uma prioridade. Infelizmente, a resolução desses problemas leva muito tempo. Nós criamos um artifício para tentar acelerar este processo, fazer a substituição de empresa sem solução de continuidade na prestação mínima de serviço. E a prestação mínima de serviço é a manutenção e operação. E esse artifício é a da relicitação. Criamos uma brecha na lei, um instituto, um instrumento que não existia, que é a alternativa à declaração de caducidade, que é a relicitação. E hoje nós estamos com o processo de relicitação rodando para praticamente todos os ativos que deram problema. O único ativo, a única concessão que ainda não aderiu à relicitação foi o da Via Bahia, e esse deve caminhar passos largos para a caducidade. Os demais, todos hoje, já estão em processo de relicitação. Para quem está acompanhando o noticiário, o último pedido de relicitação veio ontem no Galeão. Aliás, o Galeão é um negócio interessantíssimo, né? Porque todas essas patologias estão presentes lá. Imagina que um aeroporto que foi ofertado ao mercado por 4,8 bi, foi arrematado pela Odebrecht por 19 bi. Um valor irreal. Isso representa um pagamento de outorga de 1,2 bi por ano para um equipamento que gera 900 milhões de receita operacional bruta por ano e 400 milhões de margem. Como é que um equipamento que gera 400 milhões de margem vai pagar 1,2 bi de outorga? Você jogar dinheiro no incinerador. Então, obviamente, o Galeão estava fadado ao insucesso. Né? Tinha um contrato muito ruim. E isso nasce da crença que eu podia ser irresponsável numa licitação e que depois o governo ia dar um jeitinho.
Essa é a crença que vigorou no Brasil durante muito tempo. Então, o segundo pilar da nossa atuação era resolver esses passivos que nós herdamos. Terceiro pilar da atuação, concluir obras inacabadas. E como nós tínhamos obras inacabadas? Em 2019, período da chuva, carnaval, nós tínhamos um problema que a gente se acostumou a ver todos os anos no escoamento da safra, no Mato Grosso para o Pará, para os portos do Arco Norte, que era atoleiro. Então, o escoamento da safra se dá no período da chuva. Então, você andar numa estrada não pavimentada na Amazônia no período da chuva é uma aventura. E aí, o que acontece? Um caminhão atola, o outro quer passar pelo colega que ficou atolado, atola também, bloqueia a praça de manobra, bloqueia a pista, e daqui a pouco a confusão está formada. Carnaval de 2019, quando a gente viu, por mais cuidado que você tenha na operação da rodovia, isso vai acontecer. Então, nós tínhamos, num determinado momento, uma fila de quase 60 quilômetros de caminhão e caminhoneiros parados há 11 dias. E aí a gente foi lá. E quando a gente chegou lá, eu pensei, vou apanhar. Esses caminhoneiros vão me bater. E aí você sai com a maior cara de pau do mundo, vai lá falar com o caminhoneiro, ô companheiro, posso tomar um café contigo? Tá ruim aí, né? Ele falou, tá ruim não, tá... Eu digo, mas vai melhorar. Vai melhorar. Aí você tem que ter uma habilidade absoluta para vender esperança para aquele cara, que se acostumou a todos os anos a passar por aquilo. E eu disse para eles naquela oportunidade o seguinte, é a última vez que vocês vão passar por isso, ano que vem não vai ter mais atoleiro. Aí o cara virava para mim e dizia o seguinte, bom, se o senhor está dizendo, eu acredito. Foi melhor que uma jornalista de um certo veículo que perguntou para mim, por que você garante que vai terminar a pavimentação esse ano? Porque todo mundo prometeu e não fez. E aí vem aquela certeza que vem lá de dentro, vem lá do coração, e aí você dá aquela resposta e depois você pensa assim, puxa, podia ter sido mais educado, podia ter sido mais polido, me arrependi da resposta, mas na hora, diz, cara, não sei, eu só sei que a gente vai acabar porque é a gente. Só por isso. A gente vai acabar, ponto. E nós acabamos. Planejamos, a Amazônia, você produz material no período de chuva, produz material, brita, extrai areia, para aplicar no tempo de seca. E aquilo foi monitorado, de maneira que, quando chegou na época da seca, a gente estava com a rodovia pavimentada. Em novembro, a gente terminou a pavimentação dos vários pontos críticos, Serra da Casa Roxa, Serra do Moraes, Serra da Anitta, que eram os pontos onde a gente tinha problema, lá no 63 Pará. Por que isso é importante? Porque quando você tinha a estrada não pavimentada, em média por mês, um caminhoneiro que saía do centro de gravidade de produção, de Sinop, de Sorriso, para chegar em Miritituba, ele fazia 2 viagens mês. Ele passou a fazer 6 viagens mês. Quando esse cara passa a fazer 6 viagens mês, às vezes 7 viagens mês, aquele frete cai 26% em média. Quando eu reduzo o frete 26% em média na direção dos portos do Arco Norte, o sujeito que opera a ferrovia, a Rumo lá, que faz Rondonópolis até o Porto de Santos, que cobrava o frete rodoviário, opa, vou ter que competir com a rodovia lá que ficou mais barato. Aí ele baixa o frete aqui, aí o frete cai de R$170 a tonelada para R$130 a tonelada. Ou seja, a competição, mesmo entre modos diferentes, a competição rodovia-ferrovia empurrou o frete para baixo. Moral da história, o volume de grãos movimentados nos portos do Arco Norte subiu a beça. Então, hoje, praticamente, a gente está igualando o volume de grãos movimentados em todos os portos do Arco Norte àqueles que a gente tem, que a gente movimenta no Sul e Sudeste. Isso era uma coisa inimaginável há um tempo atrás. Então, aquela proeminência dos portos do Sul e Sudeste para grãos, ela está ficando cada vez mais relativizada. Então, a gente começou a operar. Se a gente pegar o anuário estatístico deste ano, o anuário portuário, a gente vai ver que a gente movimentou lá em cima 45% e aqui embaixo 55%. E essa relação tende a se equilibrar cada vez mais.
O ano de 2020, a gente conseguiu ter um custo em dólar para tirar grãos do Mato Grosso e levar para a Ásia mais baixo do que o produtor americano, produtor de Illinois ou produtor de Minnesota. Isso nunca tinha acontecido. Então, a gente está começando a ficar mais competitivo. E acabar obras que estavam paradas é fundamental. Essa vinha há 47 anos, pouco tempo. Mas nós acabamos outras, aí 20, 15. A obra parada não gera taxa de retorno, não gera nenhum tipo de benefício para a sociedade. Então, antes de pensar em iniciar uma obra nova, era necessário, principalmente quando você tem pouco dinheiro, trabalhar aquelas obras que já estão antigas, que já estão em andamento. Existem algumas máximas na questão da infraestrutura que todo mundo fala que não necessariamente são verdadeiras, ou estão deixando de ser verdadeiras. Primeira máxima, né, que todo mundo se acostumou a ouvir. No Brasil não se planeja, não temos planejamento de longo prazo. Falso. Se planeja para caramba. A dificuldade maior que nós temos não é de planejamento, é de execução. A gente sabe exatamente o que tem que ser feito. A gente sabe exatamente quais são os projetos que fazem sentido. Há tempos atrás, eu estava na Câmara dos Deputados, e um deputado chegou para mim e disse: Tarcísio, a gente precisa estudar quais são os projetos que fazem sentido no Arco Norte. Está lá o Guilherme Quintela, que é especialista em Arco Norte, para a gente impulsionar a logística para lá, para aquela região, para a gente equilibrar a nossa logística. E eu disse para ele o seguinte: a gente não precisa estudar o que precisa ser feito. De cabeça eu te falo. A gente precisa adequar, aumentar a capacidade da 364 Rondônia, a gente precisa fazer a dragagem da hidrovia do Madeira, a gente precisa terminar a pavimentação da BR-163, a gente precisa fazer ferrogrão, a gente precisa fazer o derrocamento do Pedral do Lourenço, a gente precisa aumentar a capacidade portuária em Miritituba, recuperar a 155 e a 158 no Pará, melhorar a pavimentação e até federalizar a PA 287 até a O 335, né, que vai ligar a ferrovia Norte-Sul. A gente não tem dúvida do que precisa ser feito. A grande pergunta é, por que a gente não consegue fazer? E aí você vai achar as mais diversas razões para isso. Uma, os nossos instrumentos de planejamento, nosso instrumento orçamentário faliu. A gente não consegue traduzir o plano em orçamento. E a gente não consegue executar o orçamento. A gente não consegue licenciar obras. O licenciamento virou um obstáculo quase insuperável. Então, a gente não consegue realmente avançar. Se a gente pegar o ciclo do investimento, plano, execução, elaboração do orçamento, elaboração do projeto, licenciamento da obra, contratação da obra, em todos os pontos, a gente vai ver oportunidade de melhoria. Muitas requerem medidas legislativas. Então, a gente vai perceber que o problema do planejamento não é exatamente o que nós temos. Nós aprendemos a planejar. Hoje, os projetos do Ministério da Infraestrutura tiram força do Plano Nacional de Logística, que é um plano matemático. É um plano onde a gente mapeou as origens, os destinos, pegamos todas as informações que nós tínhamos com base em nota fiscal eletrônica, mapeamos as principais cadeias produtivas do Brasil, as cadeias dos principais produtos, aplicamos modelos econométricos para ver como é que ia ser a evolução da demanda ao longo do tempo. Ou seja, a gente analisou o problema na perspectiva da demanda. Confrontamos isso com a oferta de transportes e verificamos onde é que estavam os gargalos. Onde eu tenho um gargalo, eu tenho uma necessidade de investimento. E construímos o nosso plano de logística em cima disso, que é um plano interessante, é um plano nacional, integrado aos planos regionais, onde eu tenho uma rede de transportes que está cada vez mais bem calibrada, incorporando ativos de outros entes, onde os nós logísticos passam a ter capacidade, porque antigamente, nos outros planos, um porto, por exemplo, tinha capacidade limitada. Isso é uma premissa errada. Então, a gente tem agora a capacidade dos nós dentro do planejamento, e a gente sabe o que vai fazer de investimento em cada um dos pontos.
Então, nós temos um bom plano. O nosso programa de infraestrutura nasce desse planejamento de longo prazo. E a segunda lenda urbana, segunda premissa errada. No Brasil, não se sabe fazer projeto. A gente faz mal projetos, os projetos são ruins. Falso. A gente sabe fazer projetos, e projetos bons pra caramba. Aliás, a nossa estruturação de projetos está ficando cada vez mais sofisticada, entre as melhores do mundo. E é por isso que o nosso programa de concessões está sendo tão bem sucedido. As pessoas não fazem ideia, nem os mais atentos, nem os que acompanham mais detidamente a infraestrutura, quantos leilões de infraestrutura nós já fizemos de 2019 até aqui. Mas eu respondo, 125. Em 125 leilões de infraestrutura, a gente contratou 820 bilhões de reais de investimento. E muita gente, se eu falar 820 bilhões de reais de investimento lá fora, o pessoal não vai fazer a menor ideia do que é 820 bilhões de reais. Porque se eu falar para uma pessoa, pô, o que você faria se ganhasse R$1 milhão? E ela vai te responder, bom, eu compraria uma casinha, um carrinho e botaria o resto do dinheiro na poupança. E se você ganhar R$1 bilhão, o que você vai fazer? Bom, eu compraria uma casinha, um carrinho e ia botar o resto do dinheiro na poupança. Mas se eu contar para você que com R$1 milhão, você compra 20 carrinhos de R$50 mil. Você pode comprar 20 carrinhos, pô, legal. E com R$1 bilhão, você vai poder comprar 20 mil carrinhos de R$50 mil. Ou construir 20 mil casas populares, que dá para você botar 80 mil pessoas para dentro. Pô, mas 80 mil pessoas é meu bairro. É, isso mesmo. Nós contratamos 820. Nós vamos chegar no final desse ano com R$1 trilhão contratados. Bom, eu tenho 25 anos de infraestrutura nas costas. Eu nunca vi R$1 trilhão sendo contratados. É a primeira vez. No setor de óleo e gás, no setor de energia, tanto geração quanto transmissão, no saneamento básico, que é uma revolução. É a nova fronteira de investimento que se abriu. No setor, nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias. Detalhe, nessa conta, eu não estou colocando o que virá com as autorizações ferroviárias, que é um mundo à parte. Mas nós aprendemos a fazer projetos. Bom, como a gente tinha que chamar a iniciativa privada, a gente teve que bolar um bom programa de concessão. Para eu vender esse programa de concessão, eu tenho que fazer bons projetos. A gente pegou tudo aquilo que representava risco na perspectiva do investidor e começamos a tratar. Então, os projetos ficaram sofisticados. Por exemplo, eu vou fazer uma concessão da BR-153 Goiás-Tocantins, de Anápolis para Aliança do Tocantins. O que eu tenho do lado da BR-153? Eu tenho a Ferrovia Norte-Sul. Quanto a Ferrovia Norte-Sul vai tirar de demanda da BR-153? Você até consegue estimar isso com alguma precisão para os primeiros anos da concessão, mas para 30 anos, você começa a ter a visão ficando mais turva, você começa a não enxergar o que vai acontecer. Bom, então eu preciso estimular alguém a entrar, esse cara vai ter que fazer investimento durante um período longo, eu tinha 2 ciclos de investimento nesse projeto, mas eu tenho uma ferrovia do lado que vai capturar carga. Como fazer? Como mitigar o risco de demanda? Porque esses riscos, no passado, eram empurrados para baixo do capete. Ah, então vamos tratar esse risco. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou criar um artifício financeiro no contrato, ou seja, uma outorga variável, que vai ser uma função direta da receita e vai estar embutida na tarifa, que vai montar para mim um colchão de liquidez, e com esse colchão de liquidez eu vou garantir o percentual do valor presente líquido daqueles ciclos de investimento se tiver frustração de demanda. Pronto, safei. O que a gente fez? Tratou o risco de demanda. Bom, mas o investidor quer trazer dinheiro de fora. E aí sempre vem a discussão do risco de câmbio. Opa, então vamos tratar o risco de câmbio. Da mesma forma, eu vou pegar esse mesmo colchão de liquidez, essa mesma outorga variável, para tratar o risco do câmbio. Se o investidor tomar recurso no exterior, eu vou abater da parcela devida de outorga variável a perda com uma eventual depreciação de câmbio.
Se ele ganhar dinheiro com a apreciação, eu acresço na parcela de outorga variável devido o ganho na outorga variável, né, o ganho com aquela apreciação. Eu vou trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento, e vou deixar um período de cauda no contrato para fazer o ajuste de contas. Então, partindo do pressuposto que inflação e câmbio vão convergir no longo prazo, eu protejo o investidor no curto. Eu não deixo ele morrer com essas flutuações de câmbio no curto prazo. Opa, blindei o investidor dos problemas de câmbio. Bom, mas aí eu tenho que aprender a fazer leilão também. Opa, vamos aprender a fazer leilão. Então, nós criamos um modelo híbrido de licitação. O que é isso? A gente faz uma licitação por menor tarifa, só que ganha a licitação, quem, obviamente, dá o maior desconto na tarifa, só que a gente limita o desconto. Você pode dar desconto, mas até um determinado percentual. A partir daí, você não pode mais dar desconto. Por quê? Eu tenho que proteger o caixa, eu tenho que proteger o fluxo de caixa, garantir que eu vou atingir covenants financeiros. Então, isso é fundamental. Se ele quiser ser mais agressivo, ele pode. E aí, a partir do momento que ele atinge aquele limite de desconto, ele vai ter que botar dinheiro na frente, dinheiro upfront. E esse dinheiro, essa outorga, vai ficar capturada no projeto e vai se transformar em reserva de liquidez. E eu vou usar esse dinheiro para antecipar investimento, para fazer mais investimento ou para as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro. Blindei o contrato. Como é que a gente calcula essa parcela de desconto máximo? É o percentual que vai zerar a remuneração do capital próprio. Ou seja, a partir dali, eu começo a ter risco se eu seguir no desconto. Então, a gente foi aprendendo a desenvolver mecanismos financeiros para proteger os contratos. Então, o que a gente pode esperar? Que, a partir de agora, nós vamos ter contratos que vão ser bem-sucedidos. E assim a gente está fazendo os leilões estão dando certo, a gente está ficando com dinheiro em estoque, isso é bacana. E aproveitando as oportunidades. Por exemplo, aqui no Estado, a turma resolveu fazer prorrogações de contratos da década de 90. É um erro. Por quê? Naquela época, a gente tinha outra situação macroeconômica, a gente tinha outra tecnologia para elaboração de contrato, a gente operava com outro modelo, a gente não tinha trilhado a curva de aprendizado, a gente tinha contratos baseados, né, em planos de negócio, focados em obra e com altas taxas de retorno. Se a gente for modelar hoje, a gente tem vários ganhos de oportunidade. Então, o que a gente fez? Pô, vamos relicitar. A Dutra é um exemplo. Sofremos uma pressão enorme para relicitar a Dutra, para prorrogar o contrato da Dutra. Resolvemos não prorrogar, nós licitamos de novo. Quando a gente licita de novo, a gente botou 15 bi de investimento para dentro, botamos lá para dentro a Rio Santos, no trecho federal, até Ubatuba, vamos duplicar toda a extensão até Angra dos Reis, vamos fazer a nova descida da Serra das Araras, 590 quilômetros de faixas adicionais, então aqui no Vale do Paraíba, a gente vai passar a ter terceira faixa, quarta faixa, iluminação de LED de ponta a ponta, e 33% de redução de tarifa. 33% de redução de tarifa. Então, isso é importante. Isso é custo Brasil na veia. Então, o cara que, se a gente prorrogasse o contrato e atualizasse esse contrato pelo IPCA, ia pagar R$ 4,35 na Praça do Arujá, ele vai passar a pagar agora com TAG R$ 3,30. Essa é a diferença. Então, isso é modelo. Isso é modelagem. E aí começamos a fazer aí rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Bom, nós fizemos as concessões. Nós fizemos concessão até aqui de 34 aeroportos. Não vou falar muito de aeroportos, eu vou entrar mais naquilo que interessa mais ao agro. Mas fizemos 34 arrendamentos portuários, assinamos 104 contratos de autorização, contratos de adesão para terminais privados. Só no setor portuário, em arrendamentos, a gente já contratou 15 bi de investimento. Uma coisa interessante, Porto deixou de ser gargalo. Não tem ninguém reclamando muito, né? Reclama um pouquinho de Porto. Os portos estão cada vez mais eficientes. No ano da pandemia, 2020, a movimentação do setor portuário cresceu 4,2%.
E este ano, agora passado, 21, a movimentação do setor portuário cresceu 4,8%. Nós movimentamos, ano passado, 1,210 bilhões de toneladas. Isso a gente não deixa a desejar para país nenhum do mundo. Em volume, a gente está indo muito bem. Onde é que a gente está perdendo ainda? Em produtividade. Então, há muito o que fazer ainda na área da produtividade, ou seja, a gente pode dar um salto. Então, fizemos bastante arrendamento, assinamos contratos privados. Terminal privado é uma coisa interessante, né? A gente permite hoje que o investidor tome o risco e construa o seu próprio porto. E uma mudança importante de regra que aconteceu alguns anos atrás, em 2013, foi permitir que um porto privado opere carga de terceiro. E aí nós passamos a dar um salto. Hoje, os portos privados movimentam 2/3 da carga movimentada no Brasil. Faltava mais uma coisinha na nossa estratégia. Vamos agora privatizar os portos. Meu Deus, privatizar porto? Vamos privatizar porto. Vamos entender a privatização dos portos. A privatização do porto é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com a privatização das distribuidoras da Eletrobras. A gente concede o ativo e vende o passivo. Como é que é isso? Qual é o ativo? É a operação portuária, a gestão do condomínio portuário. Isso dá dinheiro. Isso a gente vai conceder. Ou seja, a gente não vai perder a propriedade do porto. A gente vai conceder para a iniciativa privada a gestão do porto. O passivo a gente vende. Quem é o passivo? É a empresa. É a companhia Docas. Essa vai para a iniciativa privada. Então, é mais ou menos este o modelo de privatização dos portos que a gente vai adotar aqui. Ontem eu estava em Santos apresentando o modelo de privatização do Santos. Muito interessante. Porque a gente vai ter, nos próximos anos, 30 bilhões de investimento só em Santos. 10 bi de arrendamentos, que estão para acontecer, 1 bi na ferrovia interna do Porto de Santos, 19 bi que saem no programa de privatização, na desestatização, no porto em si. Basicamente, uma parcela disso é aplicada em gestão de acesso, tanto terrestre quanto marítimo. Então, a gente está falando de um aprofundamento de canal de 15 para 17 metros. Além disso, aí vamos construir travessia seca Santos-Guarujá, vamos fazer o túnel que vai ligar Santos a São Vicente, vamos fazer o viaduto da Lamoa, etc. Mas o que é importante, a gente eleva a capacidade portuária dos 140 a 150 milhões de toneladas ano para 290 milhões de toneladas ano no final do período da concessão. A gente chega até 240 milhões muito rapidamente. Com um canal de 17 metros, a gente preparou o porto para operar navios de 300 metros, os 366, os navios de 400. Nós vamos fazer o leilão do STS-10, por exemplo, que é um grande terminal de contêiner. Nós vamos transformar Santos no maior hub de contêineres da América Latina, e o Porto de Santos será o maior porto do hemisfério sul, com essa privatização. O problema é que tudo precisa estar conectado, né? Ora, vou aumentar a capacidade portuária, fundamental. Eu preciso aumentar a capacidade de recepção ferroviária. Pouca gente sabe, mas hoje 1/3 daquilo que é movimentado em Santos já chega em Santos por ferrovia. Só que a gente chegou no limite. A gente vai fazer 147, fez ano passado 147 milhões de toneladas, 48 milhões estão sendo movimentados por ferrovia. E só dá para movimentar isso, não dá para movimentar mais nada. Chegamos na capacidade, exauriu. Só que a gente acabou de fazer a extensão no contrato da Malha Paulista. E nós teremos lá 6 bi de investimento em 5 anos e vamos jogar a capacidade de 35 milhões para 75 milhões. Nós fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul. A gente está prorrogando o contrato da MRS e vamos ter mais 10 bi de investimentos na linha da MRS. Vamos ter a extensão da Ferronorte. Então, eu preciso de mais capacidade ferroviária. Então, no contrato da MRS, a gente está prevendo muito investimento na ferradura de Santos. Né? Então, a ferradura vai ganhar ali uma carga enorme de investimento. Nos pátios, no porto, principalmente o pátio do Valongo, e nas linhas adicionais, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, para chegar nas 100 e poucas milhões de toneladas que vão realmente acessar o Porto de Santos. Só para ter uma ideia, que a política pública tem que estar casada. Então, eu tenho que casar a mudança regulatória
com investimento em infraestrutura. Por exemplo, onde é que está a mudança regulatória no setor portuário? Basicamente, na lei de incentivo à cabotagem. Acabamos de aprovar um projeto de lei que vai incentivar a cabotagem. E aí, mais uma coisa interessante. Não se fazia avaliação de política pública no Brasil. Por que a cabotagem não decolava? Porque a gente ficou preso aos incentivos à indústria naval. Pô, proteger a indústria naval brasileira é legal? É. Onde ela é eficiente. O que ela produziu nos últimos anos? Embarcações de apoio marítimo, embarcações de apoio portuário, embarcações para navegação interior. Agora, o que ela produziu na cabotagem? Praticamente nada. Opa! Então, eu vou flexibilizar o afretamento de embarcações no exterior para a cabotagem, e aumento a oferta de embarcações na costa. E mantenho um incentivo para aquilo onde ela está indo bem. E vou criar mais uma oportunidade, que é a de fazer a manutenção desses navios que vão vir do exterior para cá, nos estaleiros brasileiros, inclusive com recursos do Fundo da Marinha Mercante. Opa, e eu caso as políticas públicas. E aí eu estou estimulando navegação, estou fazendo investimento portuário com arrendamentos e estou fazendo investimento portuário com a privatização do porto. Estou dando eficiência. Então, imagina jogar a capacidade portuária em Santos dos 150 para 290 milhões. Isso é muito significativo. 290 milhões é muita coisa. Então, fora os 60 mil empregos que vão ser gerados, etc., é muita divisa. Eu estou falando de sair de um faturamento de 3 bi para quase 4, de 1 bi para quase 4 bi, 3 bi e tal. Então, é um negócio bastante interessante. E a gente vai criando capacidade. O grande desafio aqui para o agronegócio é criar capacidade, gerar competição, aumentar a oferta de transportes. Por exemplo, para aumentar a oferta de transportes, a gente precisava investir em ferrovia. Um dos desafios da política de transportes é reequilibrar a matriz de transportes. Como é que eu vou reequilibrar a matriz? Bom, eu preciso ter mais cabotagem, eu preciso ter navegação interior, eu preciso ter ferrovia. Bom, fazer ferrovia, então. Beleza. Como é que a gente resolveu fazer ferrovia? De 3 formas. Primeiro, fazendo concessões. Vamos fazer concessão de ferrovia. Fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul. Fizemos a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Segundo, vamos pegar aqueles contratos da década de 90, aqueles contratos de concessão, que não tinham metas de investimento, e vamos prorrogar. Os concessionários queriam prorrogar, só que eles precisavam fazer investimento para a sua operação, e, portanto, para amortizar o capital, eles precisavam de mais tempo de contrato. Vamos transformar isso, então, numa oportunidade. Você quer prorrogar seu contrato? Quero. Então, você vai ter que fazer muito investimento. Primeiro, na sua linha, para eliminar os gargalos, para eliminar principalmente o conflito ferrovia-cidade, segregar a linha férrea, fazer passagem de desnível, fazer pátio de manobra, duplicar determinados trechos. Mas você também vai ter que pagar uma outorga para gerir esse ativo por mais 30 anos. Essa outorga, aí vem a criatividade. Ao invés de você pagar para o Tesouro, você vai pagar construindo uma outra ferrovia, do meu interesse. Então, eu vou transformar uma obrigação de pagar numa obrigação de fazer. E aí eu me liberto do problema do teto dos gastos, né, e ganho eficiência na execução da obra. Quando a gente pegou os projetos ferroviários e hierarquizamos, a gente viu o seguinte, tem um projeto lá no Mato Grosso que faz muito sentido, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Vamos ligar o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. Vamos ligar a Água Boa à Mara Rosa. Como é que eu vou fazer essa ferrovia? Não tem dinheiro. Opa, tenho. Vale, você não vai prorrogar o seu contrato lá da Vitória Minas? Então, quer prorrogar? Quero. Só fazer uma ferrovia para mim aqui, está tudo tranquilo, você vai estar prorrogado. Você vai pagar a sua outorga fazendo uma ferrovia. Só que, como lá tem bastante outorga, além disso, você vai construir para mim o ramal Cariacica-Anchieta, você vai comprar todos os trilhos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e você vai construir a FICO. Por que isso é interessante? Porque a FICO não seria viável se fosse uma obra, uma concessão precedida de obra pública, o VPL é negativo. Mas, a partir do momento que a Vale constrói a ferrovia, eu virei o VPL, que era negativo ficou positivo, venci o risco de engenharia,
A ferrovia agora faz sentido, passo a operação por iniciativa privada quando pronta, fiquei com a ferrovia e botei dinheiro no bolso, porque aí eu vou cobrar outorga. Opa, milagre da multiplicação do recurso. Vamos fazer FICO, vamos fazer FIOL, vamos fazer um monte de coisa. Mas ainda faltava mais uma coisa. Aí a gente começa a pensar, vem cá, quando que a gente... Quintela me deu um livro lá atrás, né, que conta de um professor americano que estuda Brasil, e que conta a história das ferrovias brasileiras de 1854 a 1913. E, naquela época, todas as ferrovias que surgiram no Brasil foram autorizadas. O privado tomava o risco. Bom, essas ferrovias autorizadas quebraram na época da crise do café, foram encampadas pelo Estado, viraram estatais, se criou a rede começou a dar muito prejuízo, ela foi explodida, concedida para iniciativa privada, sem meta de investimento, e a gente ficou paralisado no tempo. O coitado do Juscelino Kubitschek toma toda a culpa da gente não ter ferrovia, diz a culpa é dele, porque investiu no setor automobilístico, não sei o quê, mas é mentira. Na verdade, a nossa opção ferroviária, a nossa opção rodoviária começou bem antes, né, quando Vargas criou o Imposto Único sobre Combustíveis Lubrificantes, que alimentava o Fundo Rodoviário Nacional, e aí ele executava a rodovia diretamente, e fazia muito sentido, porque fazer rodovia é muito mais barato que fazer ferrovia. E você, naquela época, partia da crença do petróleo barato. Então, petróleo barato, vale a pena para caramba fazer rodovia. Vamos fazer rodovia, fazer rodovia. Deu errado nas crises do petróleo na década de 70. Ali é que deu problema. E hoje a gente fica, pô, não temos ferrovia. Puxa vida. Por que uma Suzano da vida, que está fazendo 20 bi quase de investimento em Ribas do Rio Pardo, vai ter que fazer a sua logística de celulose de caminhão? Por que ela não pode fazer um ramal de Ribas do Rio Pardo para Inocêncio e ligar um ramal ferroviário e se ligar à Ferronorte, a Malha Paulista e a margem direita do Porto de Santos? Por que a Eldorado não pode fazer um ramal de Três Lagoas para Aparecida do Taboado, se ligar à Malha Paulista e jogar a celulose dela na margem direita do Porto de Santos, dentro do STS 14A? Por que a Bracel não pode fazer o seu ramal de Lençóis Paulistas para a Malha Paulista? Por que as indústrias de proteína animal, lá do oeste do Paraná ou de Santa Catarina, não podem ter seus ramais ferroviários para o Mato Grosso? E a maior vulnerabilidade da indústria de proteína animal é falta de milho, é falta de ração. A gente começou a se perguntar essas coisas. Por que uma mineradora não pode construir seu ramal ferroviário para um porto? Por que a Vale não pode fazer seu ramal de Açailândia para Barcarena, usar o porto de Vila do Conde para embarcações menores e liberar a Ponta da Madeira para as embarcações capsais? Por quê? Por quê? Porque é igual a música do Henrique Juliano, né? O pessoal do agro tem que gostar de sertanejo. Eu gosto. Toda vez eu tenho que meter um sertanejo no que eu estou falando, sempre. E é aí que mora o perigo, né? Por que a ferrovia é uma exclusividade do Estado? Pô, mas por que ferrovia é uma exclusividade do Estado? Por que só o Estado pode fazer ferrovia? E a gente necessariamente tem que fazer concessão. E aí vem aquelas loucuras, né, Quintela? Vamos fazer a Ferrogrão. Não, tem que passar em consulta pública. Tem que submeter o TCU. TCU, o recurso é todo privado, a ferrovia não existe, é greenfield. Não, e a gente tem que discutir a reversibilidade dos bens. Reversibilidade dos bens? Bom, isso não faz sentido. Resolvemos fazer uma alteração legal. A gente resolveu apostar nas autorizações. Ou seja, resolvemos pensar o futuro olhando o passado. Vamos olhar o que a turma fez no século XIX, o que o Mauá fez no século XIX, para construir o nosso futuro. Vamos olhar o que o americano fez. Bom, vamos mudar a lei. Difícil pra caramba mudar a lei, Jesus Cristo. Teste de fé.
tem que ser resiliente, porque aí tem muito interesse. Interesse do monopolista, que não quer que você... Mas a gente é resiliente, a gente tem fé, dobra o joelho. Conseguimos mudar a lei. Eu imaginava que quando a gente mudasse a lei, a gente ia receber uns 7, 8, 9 pedidos de autorização. Imaginava assim, porque eram projetos que estavam gritando, caindo do pé de maduro, faziam muito sentido, muito sentido. Eu, pô, se a gente liberar o mercado para fazer isso aqui, o mercado vai fazer, não tem como. Alguém vai pedir para fazer isso, porque pô, tá gritando. Fazia muito sentido. Eu achava que a gente ia receber ali uns 7, 8 pedidos. Bom, terá uma lei. E aí, será que os 7, 8 pedidos vieram? Vieram. Os 7, 8 vieram. Vieram 80 pedidos para a construção de ramais ferroviários. 80. Isso representa a construção de 20.700 novos quilômetros no Brasil. 20 mil quilômetros. É mais do que efetivamente estava operando até hoje. A gente tinha uma malha de 28 mil, devia operar uns 15, e a gente recebeu o pedido para a construção de 20 mil quilômetros. Isso representa 240 bi de investimento privado. Alguém pode perguntar, mas tem aquele pedido que aquela empresa meio esquisita, não vai sair. Tudo bem. Não vai sair, pode ser. Nem todos os pedidos de autorização para terminal privado saem do papel. A maioria saem. E a maioria já faz a diferença. A maioria já fez com que a carga movimentada nos terminais privados fosse 2/3 da carga total movimentada. Então, alguns pedidos podem não sair, mas o da Bracel vai sair, o da Eldorado vai sair, o da Suzano vai sair, os da VLI vão sair, os da MRS vão sair, os da Vale vão sair, os da Rumo vão sair, e outros tantos. E quando você vai ver, isso já vai fazer muita diferença na logística. E aí a gente está aumentando oferta. Olha que coisas interessantes. Nós fizemos a ferrovia Norte-Sul. Bom, caramba, conseguimos entregar a Norte-Sul. A Norte-Sul foi pensada pela primeira vez por Pedro II. Pô, foi rápido, né? Igual a transposição de São Francisco, foi pensado por Pedro II também. O presidente estava inaugurando essa semana. Legal, 200 anos de independência, a gente, pô, foi rápido. Foi pensado pelo Pedro II, começou com o Sarney lá em 87, a gente está completando agora, 2022. Mas olha que interessante, fizemos a Norte-Sul. Quando a gente libera a autorização, uma empresa chega e pede para fazer uma operadora logística, quero fazer um ramal de Uberlândia para Chaveslândia. O que esse cara vai fazer em Chaveslândia? Ele vai brigar pela carga que vai ser embarcada em Rio Verde, em São Simão. Criei a competição. Eu vou ter 2 operadores diferentes brigando pela mesma carga. Criei a oferta, o frete vai cair. Opa! Nós estamos fazendo a FICO lá, Água Boa, Mara Rosa, só que aí já pediram para fazer o ramal de Água Boa para Lucas do Rio Verde. Mas a outra empresa pediu para estender de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde. Eu vou ter Lucas, Ferrovia Norte-Sul, eu vou ter Lucas, Rondonópolis, Porto de Santos. Esses caras vão brigar pela mesma carga. Esse aumento de oferta vai fazer o preço despencar. O que isso representa? Que nos próximos anos, nos próximos 15 anos, o modo ferroviário vai representar 40% da nossa matriz de transporte. Ou seja, a gente sai de 20% para 40%, a gente dobra a participação no modo ferroviário na matriz. Isso vai representar uma diminuição de custo do Brasil da ordem de 35%. Nós vamos baixar preço. Quando a gente baixa preço, sobra mais dinheiro, é mais investimento, é mais emprego. Isso é interessante pelo seguinte, a gente passa o tempo todo, tem os mensageiros do apocalipse, né? O pessoal prega o apocalipse o tempo todo. Não, o mundo vai acabar, não sei o quê. Tá. A gente é bombardeado de notícia ruim, todos os dias. Eu não acredito em notícia ruim, eu sou otimista por natureza. Mas não é um otimismo vão, não. Em 2014, os economistas falavam assim, nós estamos presos à armadilha do baixo crescimento. Estruturalmente, nós não temos condições de crescer. Por quê?
Porque nós não tínhamos uma reforma da Previdência, nós não tínhamos uma reforma trabalhista, nós não tínhamos investimento em saneamento básico, não tínhamos saneamento. Chegamos a um absurdo agora de ainda ter 30 milhões de brasileiros sem água potável, 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Nós não tínhamos... Eu acho que eu vou extrapolar. Estou achando. Nós não tínhamos... nós temos um excesso de crédito subsidiado, nós temos um gap de crédito, nós temos problemas de educação, nós temos dificuldade para abrir negócio, nós temos, não temos uma reforma administrativa, nós temos um excesso de regressividade de tributos, e, de repente, você agora tem reforma da Previdência, tem reforma trabalhista, você veio com a lei da liberdade econômica, você veio com o marco do saneamento, você veio com investimento em infraestrutura, você diminuiu o estoque de crédito subsidiado, você aumentou a oferta de crédito, você diminuiu o spread bancário. E aí, falta lá melhorar a educação, que pode ser beneficiada, por exemplo, com 5G, inserção de TI. Não que a tecnologia vai substituir o professor, jamais, o contato é fundamental, mas vai ajudar. Imagina aquele cara lá do interiorzão da Amazônia recebendo o mesmo conteúdo interativo, bem feito, que o cara que está em São Paulo. Precisamos ainda discutir reforma tributária, eu acho que é a próxima agenda. Nós precisamos diminuir carga, diminuir essa regressividade absurda dos nossos tributos. Mas nós temos 1 trilhão de investimento contratado em infraestrutura, nós vamos ter logística, vai sobrar mais dinheiro, e uma série de reformas foram feitas, ou seja, a gente está pavimentando o caminho para ter um crescimento contundente. Quem está apostando num baixo crescimento perene, está apostando errado. Está apostando errado. Não conhece o Brasil, não conhece o brasileiro, não conhece o agro, e não conhece o que virá no setor de infraestrutura. Quer ver uma coisa interessante? Quem aqui já esteve em Roraima? Bom, eu já morei lá. Aliás, morei 6 anos na Amazônia, conheço a Amazônia inteira. Eu trabalhei lá em Pacaraima, em Mucajaí, em Uramutã. Uramutã fica dentro da Raposa Serra do Sol. Roraima é uma nova fronteira agrícola. Tem alguns milhões de hectares lá que são muito bons. E o pessoal está ainda nos primeiros plantios, ainda não chegou naquilo que pode ter de produtividade. Só que o cara vende uma área lá no Rio Grande do Sul e compra uma área 10 vezes maior em Roraima. Então a gauchada está toda saindo de lá de baixo para cá para cima. Aí os caras descobriram petróleo lá na Guiana. E o que vai acontecer? Os caras vão fazer a ligação de Bonfim, Roraima, para Georgetown. 600 quilômetros, você vai estar num porto marítimo na boca do canal do Panamá. Olha que interessante. Nós vamos ter aí concessão da 364, com duplicação de boa parte daquela rodovia, a dragagem do Madeira vai se tornar perene. A Ferrogrão está começando a sair por autorização. Os primeiros trechos da Ferrogrão estão saindo por autorização. Então, não adiantou o Supremo sentar em cima e não deixar a gente fazer. Aliás, troço absurdo. Vou gastar mais tempo, posso? Só para explicar essa história da Ferrogrão, porque isso é legal. Imagina que o Supremo disse que a gente não podia fazer a Ferrogrão. Saiu uma liminar dizendo que a gente não pode fazer a Ferrogrão. Mandou parar o processo. Por quê? Porque a desafetação, só para entender o que é Brasil, a desafetação do Parque do Jamanchim, da área do parque destinada à ferrovia, foi feita por medida provisória. E isso vai contra o princípio do não retrocesso. Interessante é que essa hipótese de vedação à medida provisória não existe na Constituição. Não existe. Mais interessante ainda é que o ministro que deu essa decisão, dizendo não pode fazer isso por medida provisória, era o ministro da Justiça na época da edição dessa medida provisória. O mesmo ministro da Justiça, da edição da medida provisória,
como o ministro do Supremo disse, não pode medida provisória para isso. É haram, não pode. Mais interessante é que o princípio do não retrocesso. A medida provisória em si, ela desafetava, né, tirava lá uma parte do parque de 860 hectares e acrescia no parque 50.000 hectares. Não retrocesso? Isso foi o que saiu do Executivo. No Congresso, os 50.000 hectares caíram por interesse do setor mineral. Mas a gente ficou com uma redução líquida de parque para acomodar a geometria da ferrovia, que é uma geometria muito bem comportada, de 460 hectares. Ou seja, 460 hectares dentro de uma reserva de 860.000 hectares. A gente está usando 0,05% do parque. Para botar uma ferrovia que vai eliminar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera, que vai puxar, para começo de conversa, 35, 40 milhões de toneladas, que vai eliminar material particulado. E que, se a gente não fizer, amanhã nós vamos estar discutindo a duplicação da BR-163. Faz sentido isso? Ah, mas tem terra indígena? Tem. No buffer da ferrovia, não. Mas você chega em Miritituba e os portos ficam numa margem do Tapajós, na outra margem do Tapajós, na área urbana de Itaituba, tem 2 terras indígenas. Este é o Brasil. Não sei quem aqui jogou Atari. Existia um jogo de Atari chamado Pitfall, né, que você tinha que andar em cipó, pular por cima da cobra, passar por cima do tronco bobo, pular o buraco, andar por cima da cabeça dos jacarés. Fazer infraestrutura no Brasil é igualzinho. É jogar Pitfall. É coisa para gente resiliente, gente que tem vontade, gente que tem paixão. Porque se você não tiver paixão pela infra, você não faz. Se você não tiver paixão para fazer as coisas no Brasil, você não faz. E aí, no ambiente de crise, você tem que usar a criatividade. Aí a gente começa a inventar. Estou fazendo obra no Paraná com o balanço de Itaipu, que eu descobri que eu podia usar o balanço de Itaipu. Que Itaipu, se eu não usar o balanço dela, alguém vai usar, o lado do Paraguai vai usar. E a gente pode usar dinheiro de Itaipu para fazer infraestrutura. Estamos com 2 bi de obra lá no Paraná. Aprendemos a usar o investimento cruzado. Estou pegando outorga de um lugar e estou jogando em outro. Estou fazendo ferrovia com os próprios concessionários de ferrovia. O cara está pagando a outorga dele e construindo ferrovia para a gente. Agora estou fazendo a mesma coisa para a rodovia. Aprendemos a botar dinheiro preso nas rodovias para antecipar investimento. E por aí vai. E nós estamos fazendo coisa. Estamos fazendo coisa. Tem que ter criatividade. Você só faz isso com paixão. Porque tem esses caras aí que fazem de tudo para que a gente não faça as coisas. A gente não vai permitir isso. A gente não vai permitir que o atraso impere. A gente não vai permitir ser condenado ao subdesenvolvimento, porque essa geração nossa veio e está aqui para transformar o Brasil. A gente não pode topar qualquer coisa que não seja liderança. Porque quando eu pego o ranking do World Economic Forum e vejo que o Brasil está lá atrás em infraestrutura, eu não me conformo. Está certo que o ranking é altamente duvidoso em algumas coisas, pelo critério. Imagina que é o seguinte, como é que funciona? Uma parte do ranking é subjetiva, é a avaliação dos respondentes. Os brasileiros respondem pouco, os empresários brasileiros, e quando respondem, eles resolvem fazer protesto contra o governo no questionário do World Economic Forum. Ou seja, passa uma visão pior do que aqui é, do que aqui existe, e isso afasta o investidor. Por exemplo, alguém acha que realmente o nosso sistema portuário é pior do que o do Paraguai? Paraguai. Onde é que estão os portos do Paraguai? Estão em Paranaguá. Tem essas coisas, essas distorções. Mas nós estamos subindo. Em 2020, nós subimos 18 posições no ranking do setor aeroportuário, 13 posições no ranking do setor portuário,
subimos 8 posições no ranking do setor rodoviário e 1 posição no ranking do setor ferroviário. Mas nós não podemos aceitar nada diferente de liderança, porque o Brasil está vocacionado para ser líder. E só depende da gente. E é por isso que a gente não aceita aqueles que lutam contra o desenvolvimento, contra a infraestrutura. Vamos ter responsabilidade? Sem dúvida. Sustentabilidade? Vamos, importante. Porque fluxos financeiros vão estar atrelados aos padrões ambientais. Vamos certificar nossas obras, vamos ganhar dinheiro com isso e transformar isso numa oportunidade. Vamos em busca de outro bolso, que é o bolso do Green Finance. Mas vamos fazer. Não vamos deixar de fazer. E o que a gente pode projetar para o futuro é o Brasil se transformando num grande canteiro de obras, aumentando muito a oferta de transporte. A gente vai jogar os fretes lá para baixo, nós vamos ter uma redução de custo do Brasil de 30%, 40% nos próximos anos. E aí, aquela história que, de certa forma, motiva essa apresentação, a história do país que é eficiente da porteira para dentro, ineficiente da porteira para fora, vai ficar definitivamente no passado. E a gente vai assistir isso aí. Gente, valeu aí. Ministro, não está ligado à infraestrutura. Mas, ministro, primeiro quero agradecer e parabenizar a sua exposição. Realmente, essa última frase que o senhor disse, eu escuto desde a minha época do curso de economia, que o Brasil é eficiente da porteira para dentro e ineficiente da porteira para fora. Isso tem mudado nos últimos anos. E uma das questões que o senhor mencionou é que em 15 anos, aproximadamente 10 a 15 anos, o Brasil vai reduzir o seu custo, em termos de competitividade, em torno de 36%. Naturalmente, barreiras às importações, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, mas principalmente no mercado asiático, vão crescer. E barreiras não tarifárias. O que é que está sendo previsto no contexto desses programas de infraestrutura para que nós possamos atender o critério ESG? Socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente rentável. Bom, como eu falei, não adianta remar contra a maré. A gente tem que enxergar o que está acontecendo e se adaptar. Isso é uma realidade. E, de fato, os fluxos financeiros vão estar cada vez mais atrelados aos padrões ambientais. Então, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar sem dinheiro. Nós fizemos acordos aqui com entidades que são renomadas no estudo das mudanças climáticas. Então, por exemplo, hoje no Ministério da Infraestrutura eu tenho um acordo com a agência GIZ da Alemanha, eu tenho um acordo com o Climate Bond Initiative. Então, eles analisam os nossos projetos e verificam o seguinte: o que eu posso colocar aqui de standard, o que eu posso colocar aqui de padrão, melhorar o projeto, para atender requisitos, por exemplo, de certificação verde. E não é nada demais ou nada que a gente não possa ou não saiba fazer. Por exemplo, eu preciso levar em consideração e controlar os processos erosivos. Eu preciso fazer o plantio compensatório. Eu preciso tratar adequadamente as comunidades tradicionais que são afetadas e fazer as compensações. E aí, cuidado, observando as relações causa e efeito, porque senão vão lhe impor política pública por meio daquele projeto de infraestrutura. Bom, nós vamos ter os dispositivos de coleta e travessia de fauna. Esse projeto requer limitação de transporte de combustível fóssil. Então, o que vai... além disso, tem a questão da substituição de carbono. O que a gente vai fazer para trazer certificação verde? Nós fizemos, por exemplo, as primeiras concessões de infraestrutura carbono zero. A gente está impondo neutralização de emissões dos nossos concessionários. Isso é uma servidão do contrato. E, obviamente, isso comunica bem com o investidor. Porque a gente tem que pensar no risco de imagem dele. Outra coisa,
a previsão disso em termos de fluxo de caixa. Em que medida nós vamos assumir o risco do licenciamento? E naqueles projetos que são mais complexos, nós estamos assumindo o risco do licenciamento ambiental. Nós temos a previsão nos fluxos de caixa para as medidas de compensação, né? E ainda algum tipo de reserva de contingência para pensar nas extrapolações. Por exemplo, o risco da extrapolação está sendo compartilhado com o poder concedente. Eu tenho alguns projetos que estão nascendo com reserva de liquidez para fazer frente ao risco das compensações ambientais, ou de uma extrapolação de um excesso de compensação, de algo que tenha sido não previsto. A gente está prevendo no fluxo de caixa, por exemplo, recursos para fazer a regularização fundiária de unidade de conservação, que não adianta você criar a unidade de conservação e não fazer a regularização fundiária. Você não vai dar efetividade àquilo que está previsto na lei das unidades de conservação. Então, tem uma série de medidas, eu acho que a gente está extremamente confortável com isso em relação aos padrões ambientais dos projetos que nós estamos desenvolvendo e que não vão dever para nenhum projeto aí do mundo. Ministro, obrigado aí pela oportunidade. São muitas perguntas, o pessoal na internet está agitado, mas sua assessoria já avisou do seu tempo aí que já está estourado. Só queria comunicar que o secretário municipal de Mudanças Climáticas, o Dr. Piano Pedro, está aqui assistindo sua palestra também. E agradecer mesmo, foi muito importante essa aula magna aqui para a pós-graduação de agronegócio da FAAP. A FAAP é sua casa, o que você precisar, a gente está à disposição. E eu passo a palavra para a Ana para fazer o encerramento. Obrigada, Rafa. Bom, agradeço, ministro. Acho que você falou uma coisa muito importante e eu estava lendo, atrás do senhor tem, os objetivos da FAAP, né? E o senhor falou muito dessa questão de paixão, a paixão que move, né? E a gente trabalha muito isso, a paixão que move tudo. Eu acho que a gente está aqui hoje inaugurando essa pós-graduação aqui na FAAP, a primeira pós-graduação em agro, porque a gente acha que precisamos disso, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer os brasileiros acreditarem no país em que vivem. Acho que a ideia é bem essa. Eu queria agradecer também o pessoal que está nos assistindo, principalmente o pessoal de Ribeirão Preto, o professor Hubert, da FAAP de Ribeirão. Queria agradecer também o pessoal da AgriShow, que vai nos receber em abril aí. Enfim, já está confirmado. Agradeço novamente, agradeço os presentes aqui por terem vindo, participado aí. Acho que deu para todo mundo aprender muito com essa palestra. Ministro, o senhor está sempre convidado. Mais uma vez, obrigada.